Três IAs que estão mudando a engenharia diagnóstica e a maioria dos engenheiros ainda só está usando como chat. E a terceira é a que transforma a ferramenta em estrutura. Hoje eu vou te mostrar a tríade de ferramentas fundamentais que, na minha visão, todo engenheiro diagnóstico deveria dominar. Não são modinhas, são 3 camadas estratégicas: presente, passado e estrutura. Quando você entende isso, você para de usar a IA só para redigir textos e começa a trabalhar com inteligência aplicada. Mas antes de continuar, deixa eu me apresentar rapidamente. Meu nome é Karine de Paula, sou engenheira civil, atuo com engenharia diagnóstica, patologia das construções e perícias de engenharia. Eu sempre busquei inovação em tecnologia aplicada à prática profissional. E ultimamente eu tenho estudado profundamente como estruturar a IA de forma técnica e não superficial, porque ferramenta sem método não resolve problemas complexos. Agora sim, vamos para a tríade. Primeiro, Perplexity. Enxergar o presente. A engenharia diagnóstica exige atualização constante. A gente sabe que as normas mudam, os estudos evoluem, as publicações técnicas surgem. Então, o Perplexity ele funciona como um radar do presente. Ele organiza a informação atualizada, cita fontes, permite consultar artigos e referências técnicas com muito mais eficiência do que uma busca tradicional. Mas eu preciso fazer uma ressalva importante. Às vezes, ele pode trazer uma norma desatualizada. E é aqui que está o ponto. Muitas vezes isso acontece porque a pergunta não foi bem direcionada. Se você não especifica que é a versão mais recente ou não pede a confirmação da vigência da norma, ele pode listar a que está sendo mais referenciada, não necessariamente a mais atual. E na engenharia diagnóstica, trabalhar com norma desatualizada é um risco técnico. Então, qual é a regra? A IA ela reduz o tempo de busca, mas a validação continua sendo responsabilidade sua. Agora um ponto estratégico. Quem tem plano da Vivo consegue ter acesso à versão Pro do Perplexity sem custo adicional. Ou seja, você pode ter uma ferramenta extremamente poderosa sem aumentar o seu gasto mensal, pelo menos por um ano. Segundo, o notebook LM, que organiza o passado. Todo engenheiro diagnóstico tem um histórico acumulado, laudos antigos, relatórios de vistoria, normas comentadas, casos recorrentes. O problema é que isso fica perdido em pastas. O notebook LM ele permite transformar seu acervo técnico em um sistema consultável. Na versão gratuita, você pode anexar até 50 PDFs por notebook, e aqui vai uma estratégia inteligente. Você pode organizar vários documentos em um único PDF, respeitando o limite de tamanho que a plataforma aceita por arquivo. Ou seja, com a organização, você consegue estruturar uma base robusta, mesmo na versão gratuita. E não é só consulta por texto. Você pode conversar com seus próprios documentos pelo chat, pode gerar apresentações automáticas, criar mapas mentais, gerar infográficos, simular discussões técnicas em formato de podcast, com convidados debatendo o conteúdo, gerar vídeos explicativos. Mas atenção, ele não cria experiência, ele organiza padrão. Quem interpreta continua sendo você. E assim, com o Notebook LM, você tem um passado estruturado que gera consistência técnica. O Perplexity também tem essa função, tem essa possibilidade de você anexar os seus arquivos do Drive lá e você conversar com seus próprios documentos, mas o Notebook LM acaba sendo mais completo. E o terceiro é o N8N, a estrutura operacional. N8N não é ferramenta de conversa. Ele é a estrutura. Pensa em um fluxograma. A gente gosta bastante de fluxogramas. Cada etapa é uma função específica. No N8N, você pode colocar os seus agentes de IA, que serão os seus estagiários. Você pode utilizar fluxos automatizados. Exatamente assim. Você pode ter fluxos diferentes dentro da mesma plataforma, sem precisar pagar por vários aplicativos separados. Você pode ter um fluxo de atendimento ao cliente conectado ao WhatsApp,
integrado a um banco de dados que já cadastra os seus leads. Você pode ter um outro fluxo automatizado para organizar as fotos da sua vistoria técnica. E tem um detalhe, são cerca de R$40 por mês, quando tem promoção, para ter uma estrutura que substitui vários aplicativos separados, para você ter um controle total, para criar uma infinidade de fluxos. Não é custo, é infraestrutura. Sem estrutura, a IA ela vira um improviso. Com estrutura, ela vira escala. Se o Perplexity enxerga o presente e o Notebook LM organiza o passado, o N8N transforma tudo isso em um sistema operacional da sua engenharia. Quando você integra os três, você consulta o presente com eficiência, organiza o passado com inteligência e executa com estrutura. Isso não é sobre tecnologia, é sobre maturidade operacional na engenharia diagnóstica. A IA ela não substitui a responsabilidade técnica, ela aumenta a exigência de método. E método é o que separa a curiosidade tecnológica de posicionamento profissional. Porque no fundo é isso, velocidade qualquer um pode conseguir, mas arquitetura, aqui eu não estou falando dos arquitetos, eu estou falando de estrutura, arquitetura de inteligência, é isso que constrói autoridade. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa seu like, porque isso me mostra que vale a pena continuar trazendo esse tipo de análise mais estratégica sobre a IA na engenharia diagnóstica. E me conta aqui nos comentários, qual dessas 3 ferramentas você já usa ou qual você quer começar a estruturar primeiro. E se você quer acompanhar mais conteúdos práticos sobre a IA aplicada na engenharia diagnóstica, me segue também no Instagram. Lá eu compartilho bastidores, testes e aplicações reais do meu dia a dia profissional. Porque no fundo não é sobre ferramenta, é sobre como evoluir a sua prática técnica.